Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, vamos para a atividade número 4 da 20ª apostila e a atividade de língua portuguesa. Vamos então aqui começar a leitura, publicada em 27/8/2010. Filhote de tigre é encontrado escondido entre bichos de pelúcia. Olhem que bonitinha aqui a imagem do filhote de tigre. O filhote de tigre nas mãos de veterinário da Tailândia. Um filhote de tigre foi encontrado escondido em meio a tigres de pelúcia, na bagagem de uma mulher em Bangkok, na Tailândia. O pequeno tigre de 2 meses foi descoberto quando a mulher de 31 anos passou a bolsa pelo controle de segurança com raio-x no aeroporto, ao tentar embarcar para o Irã no início da semana. De acordo com as autoridades locais, os funcionários do aeroporto suspeitaram da mulher por ela apresentar dificuldades para carregar a bolsa. Ao visualizar algo parecido com um animal de verdade, nas imagens do raio-x, veterinários foram chamados e descobriram o tigre. A Organização Internacional de Defesa dos Animais, TRAFIC, informou que o filhote está sob os cuidados do Centro de Resgate do Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem da Tailândia. No momento, as autoridades tentam descobrir se o animal nasceu em cativeiro ou se foi capturado em habitat natural. Vejam só que ousadia dessa mulher, né? De pegar um filhote de tigre de verdade e tentar colocou ele numa bolsa e tentou passar pelo aeroporto, né? Para tentar viajar com ele e levar lá para o Irã, para outro lugar. Ela pegou da Tailândia, que é um lugar onde tem muitos animais selvagens, é conhecido por ter muitos animais selvagens. E ela foi bem ousada em tentar fazer isso, mas pegaram ela, né, por meio do raio-x e descobriram que ela estava levando um tigre de verdade. Retire da notícia lida as informações da notícia acima, né, as informações que aqui está pedindo. O que aconteceu? Então, vocês vão resumir com as palavrinhas de vocês sobre o que está falando, o que aconteceu nessa notícia. Com quem aconteceu? Então, vamos lá ver no título. Filhote de tigre encontrado escondido entre bichos de pelúcia. Então, com quem que aconteceu isso? Pensa e escreve aqui. Quando ocorreu? Olhem lá e tirem essa informação. Onde ocorreu? Por que e como o fato se deu? Por que foi resgatado lá o tigre, né? Por que ele foi encontrado? O que tinha acontecido que encontraram ele lá? Em sua opinião, qual é a importância, a função do título numa notícia? Por que vocês acham que uma notícia ela tem que ter um título? Porque se começasse assim, direto o texto, será que ia chamar tanta atenção quanto quando tem um título falando sobre o que é aquele texto, dando uma pista sobre qual é o assunto principal? Será que seria a mesma coisa? Então escrevam aqui qual é a importância do título. O que aconteceu com o filhote de tigre após ter sido encontrado escondido em uma bagagem? O que fizeram com ele depois que acharam ele lá na bolsa da mulher? Número 4. A informação de que os funcionários do aeroporto suspeitaram da mulher por ela apresentar dificuldades para carregar a bolsa foi fornecida por quem? Quem que falou isso? Quem que contou que foi desse jeito, que eles suspeitaram depois de ver as dificuldades dela estar carregando aquela bolsa? Em sua opinião, por que esse acontecimento foi noticiado? Por que vocês acham que tem assuntos que viram notícias? Será que qualquer coisa pode virar notícia? Ou tem que ser assuntos relevantes, assuntos que chamem atenção, coisas importantes que tem que se falar em notícia? No texto, há várias palavras e expressões que foram empregadas para se referir ao tigre. Encontre-as e anote abaixo. Então, nas notícias eles costumam usar muitas expressões diferentes para se referir a uma mesma pessoa ou a um mesmo ser, nesse caso, né, era o tigre. Então,
será que eles ficaram falando só tigre, tigre, tigre? Ou eles usaram mais palavras para falar do tigre? Se eles usaram mais palavras, vocês irão escrever quais palavras eles usaram aqui. Anote a expressão que expressa a sua opinião sobre a notícia. Justifique sua escolha. Então, marque aqui se vocês gostaram, se não gostaram, ou se gostou muito dessa notícia, e escreve o porquê. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta para sua professora no seu grupo de estudos. Um beijo e tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos iniciar um novo conteúdo em ciências também, tá? E o nome desse conteúdo é cadeias alimentares. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona uma cadeia alimentar. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de uma cadeia alimentar, onde um animal se alimenta do outro e é um ciclo, tá? Então, aqui nós vamos ler a definição de cadeia alimentar, ok? Então, vamos lá. É o trajeto linear da matéria e da energia nas relações alimentares entre os organismos. Então, basicamente é a relação e a troca de energia entre os seres vivos. Então, um se alimenta do outro e assim eles fazem uma troca de energia, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um mapa mental, ok? Nós vamos entender esse mapa aqui, falando um pouquinho mais sobre cada pedacinho dele. Então, vamos fazer a leitura aqui desse mapa mental. Vamos entender ele. Então, dentro de uma cadeia alimentar, nós já vimos o que ela é, né? É a relação e a troca de energia entre os seres vivos. Para completar uma cadeia alimentar, nós precisamos dos produtores, os consumidores e os decompositores. Agora nós vamos entender um pouquinho o que é cada um deles, ok? Então nós temos aqui os produtores, um exemplo deles é as plantas. Os produtores, eles são seres vivos que produzem a sua própria energia em matéria orgânica. Então um exemplo deles é as plantas, ok? Agora nós temos os consumidores, que eles são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. E dentro desses consumidores nós temos os animais, né, ou os seres humanos. Então nós temos aqui os herbívoros, que são animais que se alimentam apenas de vegetais. E um exemplo desses herbívoros é a girafa, a vaca, o coelho, né, que se alimentam apenas de vegetais. Nós temos os carnívoros, que se alimentam de carne, né? Que um exemplo deles é o leão, o tubarão, a cobra. E nós temos também aqui os onívoros, que são animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. E um exemplo desses animais é o lobo, o guará, a gaivota e nós, seres humanos, nós somos onívoros. E daí nós temos aqui os decompositores, que são seres vivos que transformam a matéria orgânica em matéria mineral. E um exemplo desses decompositores aqui são as bactérias e os fungos, ok? Então nós temos aqui um esqueminha logo abaixo, onde vai estar explicando pra gente aqui como é essa relação, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos a árvore como vegetal, né? Como o produtor. Ela produz alimento para alguns animais que se alimentam de vegetais. E aí nós temos a cobra e a gaivota, onde a cobra se alimenta do rato, a gaivota se alimenta da cobra. E assim, quando os restos desses animais, ou até mesmo quando eles morrem, eles precisam ser decompositados. Bom, então nós vamos fazer a leitura agora desse esqueminha que tem aqui logo abaixo, tá? Então nós temos aqui os produtores, né, que são as árvores, no caso o vegetal, né? Em seguida nós temos 3 tipos de animais, onde eles são os consumidores. Os consumidores, que no caso o rato aqui, né, se alimenta dessas partes dos vegetais, dos produtores.
E os demais consumidores se alimentam de outros animais. No caso, a cobra se alimenta do rato e a gaivota se alimenta da cobra. Em seguida, nós temos aqui os decompositores, tá? Que no caso são aqueles responsáveis por decompor os restos desses animais aqui, ok? Então, vamos lá. Número 1, sublinhe a definição de cadeia alimentar. Vocês vão fazer a leitura dessas duas frases e sublinhar. O que é sublinhar? É passar lá ou um lápis ou uma caneta embaixo da frase, ok? Da correta. Então, vamos ler ali para a gente ver qual é a definição correta de cadeia alimentar. A. Produção do próprio alimento pelos seres vivos. Ou B. Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio de alimento. Então, vocês vão sublinhar aí. 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, os animais carnívoros, os animais herbívoros ou os animais onívoros. Então, vocês vão fazer a leitura aí e vão marcar um X dentro do quadradinho, ok? 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? São os produtores, os consumidores ou os decompositores? Olha no esqueminha lá em cima que tá bem facinho de entender, tá bom? 4. Os seres vivos se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, os consumidores ou os decompositores? E agora aqui no número 5, vocês vão observar esse esqueminha, né, de uma cadeia alimentar e do que cada animal se alimentou. Anote. Então, vocês vão colocar aqui. Nós temos o gavião, a serpente, o sapo, a lagarta e o vegetal. Então, vocês vão escrever aqui do que cada animal se alimentou. Isso é uma cadeia alimentar, pessoal. Então, é um ciclo sem fim, tá? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com o professor de vocês no grupo de estudo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!